Saudações, irmãos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos à Escola de Profecia nesta hora especial. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais e também dar seguimento à nossa série o Debate com as Testemunhas de Jeová. E hoje nós vamos falar sobre a criação do mundo em 42 mil anos. Esta é uma doutrina da Torre de Vigia. Vamos olhar para a Palavra de Deus. Será que isto é realmente bíblico? Não perca! Irmãos, há algumas horas atrás, o movimento do Sábado da Terra lançou um novo convite para que a humanidade ouça agora o chamado do Papa Francisco no seu esforço para combater as mudanças climáticas globais e assim colocar um dia semanal de descanso para salvar o clima. Escutemos. The world is facing an unprecedented climate crisis. O mundo está enfrentando uma crise climática sem precedentes. Pope Francis has been a powerful voice calling for immediate action. O Papa Francisco tem sido uma voz poderosa apelando a uma ação imediata. Perhaps the action needed is a weekly Earth Sabbath. Talvez a ação necessária seja um sábado semanal da Terra. The concept of a weekly Earth Sabbath was introduced in his encyclical Laudato Si. O conceito de um sábado da Terra semanal foi introduzido na sua encíclica Laudato Si. E não para por aqui, vamos continuar. The Pope has met with world leaders, urging binding climate targets. O Papa reuniu-se com líderes mundiais, instando metas climáticas vinculativas. Pope Francis has called for a phase-out of coal, oil, and gas. O Papa apelou à eliminação progressiva de carvão, petróleo e gás. At the UN Climate Change Conference, the Pope urged decisive action. Na Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas, o Papa apelou a uma ação decisiva. Pope Francis urged world leaders to end divisions and unite. O Papa Francisco apelou aos líderes mundiais para acabarem com as divisões e se unirem. E então eles lançam seu urgente apelo. Vejam. The time for action is now. We must heed the Pope's call. It's time for everyone to put into action the keeping of a weekly Earth Sabbath. A hora de agir é agora. Devemos atender o apelo do Papa e é hora de todos colocarem em ação a guarda de um sábado semanal da Terra. We must support the weekly Earth Sabbath global movement and take individual responsibility. Devemos apoiar o movimento global do sábado semanal da Terra e assumirmos a responsabilidade individual. Together, we can create a sustainable future for generations to come. Juntos podemos criar um futuro sustentável para as gerações vindouras. Let us be the change we wish to see in the world. Deixe-nos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Está de parabéns, então, o Papa Francisco, que conseguiu unir o mundo todo em torno das mudanças climáticas. Está de parabéns o movimento global do Sábado da Terra, que está conseguindo unir o mundo todo em torno de um sábado semanal da Terra. Isto vai ser muito interessante de ver. Irmãos, as informações, quero tratar de outro assunto aqui, mas ainda na atualização. As informações nos dizem que a China está criando algo perigoso. E eu nem vou falar o nome, apenas quero vos mostrar. Vejam aqui, 26 de maio de 2024. Outra ameaça semelhante à Covid. Cientistas na China criam o quê? Criam o quê, irmãos? Que pode fazer o quê? Ah, sim. Isto não é invenção. Vejam também aqui. China realiza testes em quê? Em animais com vírus semelhante ao ébola, que mata em 3. Eu espero que estes testes possam terminar lá mesmo. Porque isto nos preocupa, uma vez que a OMS já apareceu e falou diante do mundo que está chegando uma nova pandemia pior que Covid. E agora a China vem testar um novo vírus que pode eliminar em 3 dias. Isto é preocupante, muito preocupante, irmãos. Vejam aqui, alerta terrível do chefe da OMS. Ele diz que surto da doença X é uma questão de quando, não se. Não é uma questão de se.
é de quando é que isto vai acontecer. É por isso que estavam buscando aquele pacto pandêmico, aquele tratado de pandemia, que infelizmente falhou. Irmãos, isto é preocupante. E a China agora, diante do mundo, está trabalhando nisto. Agora deixe-me vos dizer que, embora eles não tenham esta intenção de criar mais uma nova, nós estamos trabalhando com um inimigo real, Satanás. E o Espírito de Profecia nos diz que ele conhece os segredos dos laboratórios da natureza. Ele emprega, ele coloca a sua mão, tanto quanto Deus permite. E o que ele faz? Traz desgraça, pestes, doenças, até que cidades inteiras sejam reduzidas à ruína e desolação. Portanto, isto me deixa um pouco preocupado. Vejam que a próxima pandemia, ainda mais mortal que a Covid, está chegando. Alerta OMS. Irmãos, vamos lá sair disto. Vamos entrar no nosso tema, o nosso debate com as testemunhas de Jeová. Então, a criação da Terra em 42 mil anos. No livro Seja Deus Verdadeiro, páginas 174 e 175, a Torre de Vigia diz que o nosso mundo foi criado em 42 mil anos, ou seja, 6 dias de 7 mil anos cada. E dessa forma, eles dizem que o sétimo dia, que é o sábado de descanso, o descanso de Deus, ainda está transcorrendo, ainda está em andamento. Começou em Gênesis 2, verso 2, e agora estamos completando os 6 mil anos. E os últimos 1000 anos de descanso começarão a partir do Armagedon, iniciando-se assim com o reino milenar de Cristo. Esta é a teoria das testemunhas de Jeová. Irmãos, quem introduziu esta teoria foi o juiz Rutherford, que na verdade, tanto Rutherford, o segundo presidente da Torre de Vigia, quanto Russell, o pioneiro fundador da Torre de Vigia, não sabiam o grego nem o hebraico. Bem, não saber grego nem hebraico não é nenhum problema, isto não é vergonha, eu não sei também. Mas o problema é dizer que sabe enquanto não sabe. A propósito, Russell foi levado até o tribunal nos Estados Unidos da América, porque ele foi acusado por um teólogo de não conhecer o grego. Ele disse: eu sei grego, você está lançando injúria contra mim, eu vou levar ao tribunal porque eu sei grego. Foram ao tribunal, deram a ele algumas coisas para ler em grego, não conseguiu, porque ele não sabia grego, muito menos o hebraico. Irmãos, as testemunhas de Jeová, em 1943, ainda eram chamadas de Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. No mesmo ano, 1943, eles escreveram um livro chamado A Verdade Vos Tornará Livres. E na página 58, eles disseram o seguinte: por conseguinte, este grande dia de descanso do Criador para com a Terra parece ser de cerca de 7 mil anos de duração. Estão dizendo que o dia de descanso da semana da criação durou 7 mil anos e continua. Sendo de tal duração este sétimo dia, é razoável concluir que os 6 dias de trabalho precedentes eram cada qual da mesma duração. E nós não sabemos onde é que eles foram buscar estas ideias. Não sabemos onde é que Russell e os estudantes internacionais da Bíblia encontraram estas ideias, porque não fazem o menor sentido. Irmãos, então eles calculam desta forma: se cada dia da criação levou 7 mil anos, 6 dias vezes 7 mil dá aproximadamente 42 mil anos. E eles dizem que o último dia, que é o dia de descanso, começou desde Gênesis capítulo 2. Desde Gênesis capítulo 2. É interessante que sobre o sétimo dia Deus diz que tudo era muito bom. Mas em Gênesis 2 começa aí o problema do pecado e tudo. Mas tirando esse aspecto, eles dizem que o último dia, ou seja, os últimos 7 mil anos começaram desde Gênesis 2 e vão terminar no Armagedon e a segunda vinda de Cristo, onde começa os 1000 anos de Apocalipse 20. Irmãos, nós temos que entender que a palavra usada em Gênesis capítulo 1 para dia é Yom. Yom. Já ouviram falar de Yom Kippur, enfim, o dia da expiação. Yom.
E a palavra Yom, de acordo com os especialistas na gramática hebraica, sempre que é acompanhada de um numeral ordinal, representa um dia de 24 horas. A Bíblia diz, foi tarde e manhã o primeiro dia de 24 horas. Foi tarde e manhã o segundo dia, 24 horas. Podemos ver um especialista em gramática hebraica, no seu comentário crítico, ele diz: a interpretação de Yom como significando Aeon, recurso favorito dos que querem harmonizar a ciência com a revelação, opõe-se ao sentido claro da passagem e não tem nenhum abono do emprego gramatical do hebraico. Ele está dizendo que algumas pessoas torcem a palavra Yom de Gênesis capítulo 1 e usam Aeon para tentar harmonizar ciência, evolucionismo com a criação, com o criacionismo. Eu tenho aqui alguns argumentos contra esta ideia dos nossos amigos Testemunhas de Jeová, de que Deus precisou de 42 mil anos para criar o mundo. A Bíblia nos diz que cada dia foi formado de tarde e manhã. O que é tarde? Tarde é a parte escura do dia. Manhã é a parte clara. Pergunta: se cada dia durou 7.000 anos, então tivemos 3.500 anos de tarde e 3.500 anos de manhã. Uau, como é que o sol brilhou durante 3.500 anos, esperando a noite? E como é que houve escuridão durante 3.500 anos e as plantas continuaram vivas? A Testemunhas de Jeová podem dizer, não é assim. Não é assim. Não significa que foram 3.500 anos de dia e 3.500 anos de noite. Não. É que foram 3.500, aliás, foram 7.000 anos, né? Um dia seguindo o outro. Uau, um dia seguindo o outro. Foi assim. Então, estaremos dizendo que a criação levou 2.520.000 dias literais. Se de fato tarde e manhã representa uma sucessão de dias durante 7.000 anos, as Testemunhas de Jeová estão dizendo que a criação, levou 2.520.000 dias literais, queridos. Isto não passa de teoria de evolução. Segundo argumento contra esta ideia das Testemunhas de Jeová. O homem, a Bíblia diz que o homem foi criado no sexto dia. E na ideia das Testemunhas de Jeová, o sexto dia também durou 7.000 anos. Agora, a Bíblia diz que Adão foi criado no sexto dia e viveu quantos anos? 930 anos. Adão viveu 930 anos. E a Bíblia apresenta também fatos da vida de Adão depois do pecado. Se Adão foi criado no sexto dia, e esse sexto dia não terminou no mesmo dia, mas se prolongou durante 7.000 anos, e ele morreu ainda dentro do sexto dia, como é que a Bíblia relata fatos depois do sábado? Como é que a Bíblia relata fatos depois do pecado? Se Adão pecou no sexto dia da semana, como é que Deus no sétimo diz: eis que tudo estava muito bom, abençoou, descansou? Como assim? Como é que Deus abençoou e santificou o sétimo dia e viu que tudo estava muito bom se Adão pecou no dia anterior? Isto não faz sentido. Vamos ler alguns textos. Êxodo capítulo 20, são textos claros. Êxodo capítulo 20, começando do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Por que Deus mandaria o povo guardar o sábado como memorial da criação? Porque o verso 11 diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Será que Deus mentiu aqui? Porque ele está dizendo que em 6 dias fez o Senhor. Povo, descansem. Descansem no sétimo dia, porque em 6 dias fez o Senhor. Será que Deus está mentindo? Porque segundo as Testemunhas de Jeová, Deus não trabalhou durante 6 dias. Trabalhou durante 2.520.000 dias. Deus, se quisesse ser coerente, diria:
trabalhareis 42.000 anos e nos últimos 7 anos descansareis. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler também Levítico capítulo 23, verso 32. Levítico capítulo 23, verso 32. Assim diz: é um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Deus aqui está dizendo que o povo devia guardar o sábado do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro. Este foi o padrão estabelecido na semana da criação. Foi tarde e manhã o primeiro dia de 24 horas, não 7.000 anos. Isto não faz parte da palavra de Deus. Isto é evolucionismo disfarçado. Lemos aqui, irmãos, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A palavra de Deus nos diz como é que este mundo foi criado pelo próprio Deus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Assim diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se não vê foi feito do que é visível. O universo foi feito pela palavra de Deus. Deus falou e tudo apareceu. Ele não precisou de bilhões e milhões de anos para construir este mundo. Irmãos, a propósito, no livro Seja Deus Verdadeiro, das Testemunhas de Jeová, há um capítulo intitulado Por que a evolução não pode ser verdadeira? Por que a evolução não pode ser verdadeira? Eles aí criticam a evolução. Criticam a evolução dizendo o seguinte. Na página 81, eles dizem: a geologia mostra que as formas complexas de vida apareceram subitamente numa grande variedade de famílias, como seria o caso da criação. Mas agora eles se contradizem. Esta é uma grande contradição, porque dizem que a geologia prova que várias formas de vida aparecem subitamente, como seria o caso da criação. Então eles estão dizendo que na criação as coisas já apareceram subitamente. E é isso que a palavra de Deus diz. Deus falou e tudo apareceu. Mas como querem negar o sábado, irmãos, em todo este grande conflito, o sábado é o ponto que eles querem derrubar. Como querem negar guardar o sábado, eles inventaram essa história de cada dia tem 7.000 anos, para não guardarem o sábado estabelecido por Deus na criação. Salmos capítulo 33, verso 9, a Bíblia diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Será que Deus precisou mesmo de 7.000 anos para ordenar que as árvores surjam e produzam frutos? Isto é teoria de evolução disfarçada de cristianismo. E devemos ter muito cuidado com isso. Irmãos, a palavra de Deus deve ser o nosso alicerce. Não é o que o homem pensa, não é o que o homem diz, é o que a palavra de Deus diz. Deus fez o mundo em 6 dias literais. E no 7º dia descansou. Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem, para que Adão repousasse. Deus abençoou, santificou o sábado. Não importa todas as artimanhas que busquem fazer para anular o sábado. O sábado é o dia do Senhor. Sempre foi e sempre será. Amém? Irmãos, venham comigo nesta oração. Obrigado, ó Pai, por este momento maravilhoso. Infelizmente, a sua lei está sendo atacada por Satanás. O teu sábado, o teu selo está sendo atacado por Satanás de diferentes maneiras. Mas nós queremos permanecer firmes ao assim diz o Senhor. Escreva os nossos nomes, Senhor, no livro da vida e nos prepare para o seu reino eterno. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e nós nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.